Escute esta mensagem até o final, porque depois que você entender isso, nada será igual. Talvez você tenha passado muito tempo procurando respostas do lado de fora. Talvez tenha acreditado que a mudança que você espera depende de uma porta se abrir, de uma oportunidade aparecer, de alguém reconhecer seu valor ou de uma situação finalmente se resolver. Mas existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. A transformação mais poderosa não começa quando o cenário muda. Ela começa quando a compreensão muda. Ela começa quando seus olhos enxergam algo que antes estava escondido. Ela começa quando sua alma entende uma verdade que reorganiza tudo por dentro. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez esta mensagem não tenha chegado até você por acaso. Talvez ela tenha chegado porque existe algo que Deus deseja revelar ao seu coração hoje. Respire fundo por alguns segundos. Esqueça a correria, esqueça as preocupações, esqueça por um instante tudo aquilo que está tentando roubar sua paz. E escute com atenção. O que mais desgastou você nos últimos tempos talvez não tenha sido o problema em si. Talvez tenha sido a forma como você interpretou o problema. Talvez não tenha sido a espera. Talvez tenha sido o significado que você deu à espera. Talvez não tenha sido a porta fechada. Talvez tenha sido a conclusão que você tirou da porta fechada. Porque uma mente ferida cria interpretações feridas. E interpretações feridas produzem emoções feridas. Quando a visão está desalinhada, até mesmo aquilo que foi enviado para proteger parece castigo. Até mesmo aquilo que foi enviado para preparar parece atraso. Talvez você tenha chamado de abandono aquilo que era proteção. Talvez tenha chamado de demora aquilo que era preparação. Talvez tenha chamado de silêncio aquilo que era treinamento. Talvez tenha chamado de rejeição aquilo que era redirecionamento. E é exatamente aqui que muitas pessoas se perdem. Elas acreditam que Deus parou de agir porque não conseguem enxergar movimento. Mas o céu não trabalha apenas no que é visível. Deus trabalha primeiro nas raízes, primeiro no invisível, primeiro no interior, primeiro naquilo que ninguém vê. Pense em uma semente enterrada na terra. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo. Não existe flor, não existe fruto. Não existe sinal aparente. Mas debaixo da superfície existe atividade, existe crescimento, existe preparação, existe vida se organizando em silêncio. E talvez sua vida esteja exatamente nessa fase agora. Talvez você esteja julgando seu processo cedo demais. Talvez esteja medindo seu futuro apenas pelo que seus olhos conseguem ver hoje. Mas Deus não mede seu futuro pela sua situação atual. Deus vê aquilo que ainda está sendo formado. Depois que você entender isso, sua ansiedade começará a perder força. Porque você perceberá que nem toda ausência de resultado significa ausência de progresso. Nem todo silêncio significa abandono. Nem toda pausa significa derrota. Algumas pausas são estratégias. Algumas esperas são treinamentos. Algumas estações existem para fortalecer você antes de entregar aquilo que pediu. Talvez você esteja cansado. Talvez existam orações que parecem não ter resposta. Talvez existam sonhos que parecem distantes. Talvez exista uma área da sua vida que faz você se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Mas escute esta verdade. Deus não esqueceu seu nome. Deus não perdeu seu endereço. Deus não abandonou sua história. O mesmo Deus que começou uma obra em você continua trabalhando, mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. Agora permita que esta pergunta entre profundamente no seu coração. E se o maior milagre que Deus está fazendo não estiver ao seu redor, mas dentro de você? E se a mudança mais importante não for uma porta se abrindo, mas sua mente sendo renovada? E se Deus estiver fortalecendo sua fé, restaurando sua identidade e curando sua percepção antes de mudar o cenário?
Porque muitas pessoas querem receber algo novo sem se tornarem novas por dentro. Querem uma nova estação, mantendo os mesmos pensamentos antigos. Querem uma nova colheita carregando as mesmas crenças limitantes. Querem prosperidade falando constantemente sobre escassez. Querem paz alimentando ansiedade. Querem avanço alimentando medo. Mas Deus sabe que uma bênção recebida por uma mente desalinhada se transforma em peso. Por isso, Ele trabalha primeiro no interior. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez esteja entendendo que algumas coisas precisavam acontecer para que você se tornasse quem está se tornando. Talvez esteja entendendo que algumas despedidas foram necessárias, que algumas portas precisaram fechar, que alguns ciclos precisaram terminar. Não porque Deus queria machucar você, mas porque Deus queria preparar você. Escreva nos comentários agora: eu confio no processo de Deus. Escreva com fé. Escreva como quem decide abandonar a interpretação da derrota, como quem decide acreditar que existe propósito até mesmo nas fases que ainda não compreende. E se esta mensagem está falando ao seu coração, deixe seu like agora, porque cada curtida ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade de fé, esperança e transformação. Agora, escute ainda mais profundamente. Depois que você entender isso, nada será igual, porque você vai parar de viver reagindo ao que vê e começar a viver confiando no que Deus prometeu. Vai parar de medir seu valor pelas circunstâncias. Vai parar de chamar de fracasso aquilo que ainda está em construção. Você começará a perceber sinais de esperança onde antes via apenas obstáculos. Começará a perceber propósito onde antes via apenas dor. Começará a perceber direção onde antes via apenas confusão. E essa mudança de percepção muda tudo. Porque quando a visão muda, a caminhada muda. Quando a caminhada muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, o destino também muda. Então receba esta palavra hoje. Nem tudo está perdido, nem tudo terminou, nem tudo parou. Existe algo sendo construído. Agora, declare com fé dentro de você: Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Repita mais uma vez. Porque quando você realmente entender isso, a ansiedade perderá espaço para a confiança, o medo perderá espaço para a fé. O milagre não começou quando você viu. O milagre começou quando você compreendeu. E depois que você compreender essa verdade, nada será igual. Existe um momento na caminhada em que Deus não está apenas mudando suas circunstâncias. Ele está mudando você. E quando isso acontece, algo profundo começa a acontecer no interior. Você para de viver apenas esperando que as coisas melhorem e começa a perceber que já existe uma transformação acontecendo dentro da sua alma. Escute esta mensagem com atenção, porque ela pode ser a continuação exata daquilo que Deus começou a revelar ao seu coração. Depois que você entende que Deus continua trabalhando mesmo quando não vê, uma nova pergunta surge. O que fazer enquanto a promessa ainda não chegou? O que fazer enquanto o cenário ainda parece o mesmo? O que fazer quando você já compreendeu que existe um propósito, mas ainda não vê o resultado? A resposta pode surpreender você: permanecer. Permanecer não significa ficar parado. Permanecer significa continuar alinhado. Continuar acreditando quando seria mais fácil desistir. Continuar falando com fé quando tudo ao redor tenta convencer você a falar com medo. Continuar caminhando quando ainda não existe aplauso, reconhecimento ou confirmação visível. Porque existe algo que poucas pessoas percebem. A maioria ama a colheita, mas poucos respeitam a formação. Muitos querem o fruto, mas não querem a raiz. Muitos desejam o testemunho, mas não suportam o processo que cria o testemunho.
Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora, uma fase em que Deus está fortalecendo sua estrutura, porque aquilo que Ele preparou para você precisa encontrar alguém pronto para sustentar. Imagine uma árvore gigantesca. Antes de crescer para cima, ela precisou crescer para baixo. Antes de exibir seus galhos, precisou aprofundar suas raízes. E quanto maior o futuro, mais profunda precisa ser a estrutura. Talvez por isso, algumas coisas estejam demorando mais do que você gostaria. Não porque Deus esqueceu, não porque Deus mudou de ideia, mas porque Deus está construindo fundamentos que serão necessários para aquilo que está chegando. Muitas vezes, pedimos que Deus acelere o processo, mas se víssemos tudo o que Ele vê, talvez pediríamos exatamente o contrário. Pediríamos mais preparo, pediríamos mais discernimento, pediríamos mais maturidade. Porque algumas bênçãos não exigem apenas portas abertas, exigem uma identidade fortalecida, exigem uma mente renovada, exigem um coração curado. Talvez você tenha passado muito tempo tentando mudar o cenário, enquanto Deus estava tentando mudar sua visão. Talvez tenha lutado para abrir portas enquanto Deus estava ensinando você a reconhecer quais portas realmente deveriam ser abertas. Talvez tenha pedido velocidade enquanto Deus estava construindo profundidade. E agora você começa a perceber algo importante. Nem tudo que demora está atrasado. Algumas coisas estão sendo aperfeiçoadas. Pense em quantas vezes você quase desistiu. Quantas vezes achou que não conseguiria continuar? Quantas vezes sentiu vontade de abandonar seus sonhos, suas orações ou sua esperança? E mesmo assim, você continua aqui. Existe um motivo para isso. Existe uma força sustentando você. Existe uma mão invisível conduzindo seus passos, porque Deus não trabalha apenas através dos milagres que impressionam. Muitas vezes, Ele trabalha através da resistência que fortalece, através da paz que permanece em meio ao caos, através da coragem que aparece quando você acreditava que não tinha mais forças. Esses também são milagres, talvez os mais importantes. Agora escute isso profundamente. O próximo ciclo da sua vida não será construído sobre ansiedade, não será construído sobre medo, não será construído sobre carência. Deus está chamando você para um lugar de confiança, um lugar onde a fé não depende do que acontece ao redor, um lugar onde sua paz não depende das circunstâncias, um lugar onde sua esperança não depende da velocidade das respostas. Porque existe uma diferença entre esperar com ansiedade e esperar com confiança. A ansiedade consome energia. A confiança preserva força. A ansiedade tenta controlar tudo. A confiança descansa na soberania de Deus. A ansiedade pergunta todos os dias se vai acontecer. A confiança pergunta apenas como pode permanecer fiel enquanto acontece. Talvez hoje Deus esteja convidando você a trocar uma coisa pela outra. Trocar a inquietação pela paz. Trocar o medo pela confiança. Trocar a pressa pela maturidade. Porque aquilo que Ele está preparando não será recebido através do desespero. Será recebido através do alinhamento. O objetivo final nunca foi apenas receber uma bênção. O objetivo sempre foi tornar-se a pessoa que pode carregá-la sem se perder. O objetivo nunca foi apenas chegar ao destino. O objetivo também era a transformação que aconteceria durante a caminhada. Por isso, não despreze o processo que você está vivendo agora. Não despreze os dias silenciosos. Não despreze as pequenas mudanças que estão acontecendo dentro de você. Não despreze a paz que começou a surgir onde antes existia apenas preocupação. Não despreze a clareza que está substituindo a confusão. Tudo isso faz parte da resposta. Talvez você ainda não veja a colheita completa. Talvez ainda não veja todas as portas abertas. Talvez ainda existam perguntas sem resposta.
Mas existe algo que você já pode perceber. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Sua fé amadureceu, sua visão foi ampliada, sua alma foi fortalecida. E isso já é uma vitória. Agora escreva nos comentários: eu vou permanecer. Escreva como uma declaração de fé, como alguém que decidiu não abandonar o processo antes do tempo, como alguém que escolheu confiar mesmo sem enxergar tudo. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Existem muitas pessoas que precisam ouvir que Deus continua trabalhando mesmo no silêncio. Compartilhe esta palavra com alguém que esteja precisando de esperança hoje. E para finalizar, receba esta verdade no mais profundo do seu espírito. O que Deus começou em você não ficará incompleto. O que Ele plantou não ficará sem fruto. O que Ele prometeu não ficará sem cumprimento. Continue caminhando, continue acreditando, continue permanecendo, porque aquilo que hoje está sendo formado no invisível amanhã será visto no visível. Aquilo que hoje parece apenas uma semente amanhã será uma colheita. Aquilo que hoje parece apenas preparação, amanhã será testemunho. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e entenderá que nada foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma espera foi inútil, nenhuma oração foi esquecida. Deus esteve presente o tempo todo, e a partir desse entendimento, sua história entra em uma nova estação. Não a estação da dúvida, mas a estação da confiança. Não a estação do medo, mas a estação da fé. Não a estação da espera sem sentido, mas a estação da expectativa cheia de esperança. Porque agora você sabe, Deus nunca parou de trabalhar, e quem permanece até o fim verá a colheita chegar no tempo certo. Amém.